Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe o seu dia nesse dia. Vamos de palavra no dia de hoje. Eu quero compartilhar uma palavra que veio da parte do Senhor para a sua vida e trouxe para a minha vida também. Palavra tão abençoada, gloriosa, uma palavra que vai ser uma bênção para você. Então, pare o que você está fazendo por uns minutos, né? E escute a palavra do Senhor, porque Deus ele vai falar com você. Tem muitas coisas acontecendo no mundo e muitos estão temerosos diante das circunstâncias e adversidades que está acontecendo no mundo. E eu quero dizer que Deus ele não quer com que eu e você ficamos assim temerosos, ansiosos e preocupados. Mas isso que o Espírito Santo de Deus ele está fazendo no nosso meio e através de nós é para o despertar dos seus filhos. É como se fosse uma última chamada para que a mente humana, o subconsciente venha despertar. E você pode perceber que muito tem se falado nas pregações a respeito de arrependimento, mas muitas pessoas não têm entendido o que é isso, arrependimento. Arrependimento do quê? Muitos têm se perguntado, o que eu preciso me arrepender? E Deus ele me trouxe aqui essa palavra que vai edificar muito a sua vida, porque se essa palavra chegou para você, significa que você é um escolhido e uma escolhida do Senhor. Deus ele tem um propósito na sua vida e por isso que essa mensagem chegou até você. Então, muito tem se falado a respeito de arrependimento, mas o arrependimento que o Senhor Deus prega na sua palavra através de Jesus há 2000 anos atrás, nada mais é do que uma simples reprogramação mental. Você aprender, assim como eu, a desprogramar todos os dias os seus velhos pensamentos, os seus velhos padrões, parar de alimentar os seus velhos hábitos, a sua ansiedade, o egoísmo, o medo, o ressentimento. E isso, essa reprogramação mental e esse desapego do seu velho eu, você só vai conseguir quando você se posicionar na palavra do Senhor. Não tem como conseguir isso se não se firmar na palavra de Deus. Eu mesmo tive tantas libertações quando eu comecei a minha caminhada, né? A minha descoberta da minha verdadeira identidade como filha de Deus, ministra do Evangelho do Senhor. Você não tem noção quanto Deus ele me revelou na minha vida que eu era presa. Deus ele me começou na minha caminhada quando eu me firmei com Deus, né? Quando eu passei no vale da sombra da morte, eu decidi me firmar com o Senhor. Ele começou a me mostrar sonhos, ele começou a me mostrar visões e eu comecei a ver o quanto eu estava. Agora eu não estou mais, graças a Deus, mas quanto eu estava aprisionada num sistema maligno que é desse mundo aqui. Por isso que na palavra de Deus diz que o príncipe desse mundo, o Senhor desse mundo, o Deus desse mundo, cegou o entendimento dos filhos do Criador, da fonte da criação de Deus, o verdadeiro, não o falso, o verdadeiro. E o Senhor me mostrou num sonho uma vez que eu estava presa com vários portões. E esse sonho foi tão arrepilante, que eu pedi a misericórdia de Deus para que o Senhor me libertasse disso, porque não era um sonho, mas era a verdade de como eu estava. Então, a maioria das pessoas estão nessa programação de prisão e não sabem, porque o potencial que há dentro de nós, quando nós nos firmamos na verdade que a palavra de Deus é ilimitado, é infinito, é eterno, mas muitos não sabem que estão presos e muitos escolhem permanecer nessa prisão. E eu quero dizer que quando Deus ele tem uma palavra, não tinha barulho nenhum aqui, mas começou um carro a acelerar, para como se fosse tirar, ó, tá escutando? Para tirar a minha atenção da palavra de Deus, para que eu não venha ministrar na sua vida. E eu quero dizer para você que o mundo espiritual é muito mais real do que você imagina. Então eu repreendo em nome de Jesus toda a distração e todo o barulho que se levantou para mim falar e o que o Senhor trouxe aqui para mim te entregar. Em nome de Jesus você vai receber.
Então, há uma guerra espiritual, há uma luta espiritual, há principados, potestades, dominadores desse mundo em cada estado do nosso país, em cada lugar desse mundo. Até mesmo se você não estiver revestido do poder de Deus, na sua casa deve ter um espírito aí também que está te aprisionando. Mas em nome de Jesus, através dessa palavra, ele já caiu por terra nas nossas vidas, eu creio. Então, o que é o arrependimento? O arrependimento, Deus me trouxe hoje, através dessa palavra, que nada mais é do que você reprogramar a sua mente, se libertar da ansiedade, do egoísmo, do medo, do ressentimento e começar a alimentar o seu espírito, né? Através da palavra do Senhor, daquilo que Ele diz, através da sua palavra. Então eu quero ler uma palavra que está aqui no livro de Romanos, no livro de Romanos, capítulo 12 e versículo 12, que diz assim, renove a sua mente, para que você venha experimentar a boa e perfeita vontade do Senhor. E o arrependimento nada mais é do que nós nos livrarmos daquilo que nós estamos acostumados a aceitar. Você começar a questionar se esse pensamento vem de você ou se vem do maligno sobre a sua vida. Se esse sentimento ele vem de você ou vem do maligno. Às vezes surge uma raiva, um ódio dentro do nosso coração. E aí, isso daí mostra que há algo que a gente precisa se libertar, precisa se desfazer, precisa limpar. Então Deus ele diz aqui, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, para que você venha experimentar a boa e perfeita vontade do Senhor. Então não tem como você experimentar a boa e perfeita vontade do Senhor se você não decidir se arrepender dos seus velhos padrões. Então esse que significa o arrependimento. Muitas pessoas estavam me perguntando, estavam me questionando o que é o arrependimento, do que eu tenho que me arrepender. E nós precisamos nos arrepender de deixar com que o mundo enraize mentira em nosso ser, o nosso coração, na nossa mente, na nossa alma. Na palavra do Senhor diz que nosso corpo, ele é espírito. E Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Muitas pessoas pensam que nosso corpo é o nosso corpo e depois o espírito, mas não. Primeiro vem o espírito, depois vem a mente e depois o corpo. Então primeiro o espírito. Então Deus ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. No livro de Filipenses, capítulo 4, diz assim, alegrai-vos, superem, se alegrem no Senhor. E quando nós nos alegramos no Senhor, nós nos regozijamos em Deus. Deus, ele começa a nos moldar e fazendo com que a gente se desapegue de padrões que são tóxicos, que nos aprisionam, que são mentiras de Satanás sobre a nossa vida. No livro de 2 Coríntios, capítulo 10, diz assim, que Paulo nos ensina que a gente precisa levar os nossos pensamentos cativos, tomarmos a autoridade de Cristo sobre a nossa vida, para que a gente comece a viver e experimentar a boa e perfeita vontade de Deus. Mas isso só irá acontecer na minha e na sua vida se a gente decidir todos os dias não acreditar naquilo em que nós, toda a vida nós acreditamos, e a gente precisa decidir afirmar o nosso pensamento e os nossos passos na palavra do Senhor. Então, ao acordar de manhã, pegue os seus velhos pensamentos, prenda eles, como cativos, e permita que o Senhor te ensine aquilo que Ele quer te mostrar todos os dias. Quando nós começamos a caminhar com Deus, você, em vez de viver no automático, você começa a aprender a caminhar com o Senhor, a viver a sua vida e construir a sua vida junto com Deus. Então, andar com Deus é construir a sua vida da maneira que o Senhor, Ele quer que seja a sua vida.
E na maioria das vezes as pessoas vivem em automático, fazendo as mesmas coisas, pensando os mesmos pensamentos, sentindo os mesmos sentimentos, tendo as mesmas ações, então, portanto, se tornam escravas do mundo. Então, nessa palavra, em 2 Coríntios capítulo 10, Paulo diz assim, o apóstolo Paulo: pega a sua autoridade e leve cativo toda mentira que foi implantada na sua vida até aqui. Jogue no esquecimento, entregue a Deus, abra a palavra e permita que o Espírito Santo te mostre, te ensine e aquilo que Ele quer te ensinar diariamente, porque todos os dias o Senhor quer te mostrar a sua identidade, quem você é em Cristo, quem você é em Deus. E com isso, você só tem a ganhar, você só tem a vencer. Porque quando nós acreditamos na palavra do Senhor, a ansiedade vai embora, o medo vai embora, o ressentimento vai embora, a raiva, o ódio vai embora. Porque a gente começa a aprender a questionar o porquê desses pensamentos e o que o próprio Deus diz sobre esses pensamentos e esses sentimentos, a qual às vezes oprimem tanto a sua vida. E no livro de Colossenses, capítulo 3, diz assim, busquem as coisas do alto, busquem as coisas de cima, e tudo aquilo que você precisa, Cristo, Deus vai te dar. Então, quando você prioriza aprender todos os dias com Deus, você foca a sua vida em Deus, o resto das coisas, Deus, Ele acrescenta na sua vida. Por quê? Porque é essa a ordem das coisas, né? Primeiro o Pai, depois o que? O Filho, que somos nós, e o seu Espírito nos conduz aonde nós precisamos ir, o que é que nós devemos fazer, quem nós somos, a nossa identidade, a nossa vida, a nossa caminhada. Quando nós focamos certo que é em Deus, nas coisas do alto, Colossenses 3, o resto, o Senhor Deus, Ele vai trazer para a sua vida. No livro de Isaías, capítulo 26 e versículo 3, diz assim, tu guardarás, Deus, em perfeita paz, aquele cujo propósito está firme, porque em ti confio. Então, quando nós confiamos no Senhor, quando você confia em Deus e busca ao Senhor, logo pela manhã, na sua primícia, mesmo com lutas, mesmo com tristeza, mesmo na adversidade, o Senhor, Ele promete, Ele cumpre, Ele manterá você em perfeita paz, em perfeito juízo, porque a sua mente está no Senhor. Então eu quero que você medite nessa palavra no dia de hoje. O arrependimento é o quê? A reprogramação. Você jogar fora o velho padrão, a ansiedade, o egoísmo, o medo, o ressentimento, e você abrir espaço para que Deus ele venha te encher com a verdade da sua palavra, trazendo para você e para mim a nossa verdadeira identidade, o nosso verdadeiro eu, a vontade dele sobre a nossa vida, tá bom? Deus, ele tocou no meu coração para me trazer essa palavra. Eu tenho certeza que essa palavra é para você. Depois eu quero que você leia Filipenses 4, 2 Coríntios 10, Colossenses 3, Isaías 26, versículo 3. Continue meditando na palavra, porque o Senhor, ele vai te encher muito mais e ele vai te mostrar. E esses cadeados e prisões que foram implantados por esse mundo em você vai cair por terra e você vai encontrar aquilo que você tanto busca, que é a paz, de espírito, a prosperidade e aquilo que você tanto quer receber, tá bom? Se inscreva no canal, compartilhe essa palavra. Se Deus ele permitir, amanhã eu estou aqui em nome de Jesus, tá bom? Que Deus abençoe.